Olá, estou aqui para falar com vocês hoje um pouquinho sobre constelação familiar, né? O que é uma constelação familiar? Como que os nossos emaranhamentos conseguem se desvincular? Como que nós estamos vinculados, né, na ancestralidade e tudo mais? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quero explicar para vocês o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui os meus bonequinhos, ok? Vou colocar um pouquinho mais para trás. Muitas vezes a gente ouve falar assim: nossa, eu não consigo ter dinheiro, eu não consigo alcançar o dinheiro, eu não consigo sair desse emprego, arrumar um outro, eu não consigo sair dessa relação abusiva que eu tô estagnada, eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque existe um emaranhamento familiar, né? Quando nós abrimos a constelação, nós vamos ver o porquê. Eu vou explicar um pouquinho pra você. Por exemplo, digamos que você é esse rapazinho aqui, esse homem que tá aqui. Só que atrás desse homem existe toda uma ancestralidade. Existe o pai e a mãe dele aqui. Vamos colocar o pai e a mãe dele aqui atrás dele. Mais pra frente, aí. O pai e a mãe dele atrás dele. Atrás dessa mãe existe o pai e a mãe dela, os avós dele. Existe os irmãos, os tios, as tias, os maiores, os menores. Existe animais. Existe, às vezes, na ancestralidade, lá atrás, algum natimorto, algum aborto. E isso vai se formando um emaranhamento, tá? E aí vem bisavós, tataravós, enfim, vai, né? E aí vem pessoas que foram vinculadas, não sanguíneo, mas foram adotadas, foram vinculadas a essa família, que entraram para essa família, né, casando ou sendo adotados. Senhores lá atrás, né, foram às vezes violentos ou foram abusivos psicologicamente. Então, tudo isso é um emaranhamento que esta pessoa carrega, que você, este homem aqui carrega. E aí ele quer dinheiro, ele quer carro, ele quer as coisas e muitas vezes não consegue. Ele quer uma casa e não consegue. Então, quando nós começamos a fazer o alinhamento, né, começamos a abrir umas constelações e vai na raiz do problema, geralmente. Exatamente na raiz aonde está todo o emaranhamento ali. E aí pode ser feito falas de cura, movimentos sistêmicos que por ressonância irão chegar. Indiferente se essas pessoas aqui do sistema familiar dele estão vivas ou já se foram. Por ressonância, chega. E aí ela vai se desemaranhando, vai se dissipando esse emaranhamento, vai se alinhando no sistema familiar dela. E aí é onde ela começa a adquirir os bens que ela quer, a casa, o dinheiro, o carro, enfim, tudo que ela quer e ela consegue, né? Porque daí ela consegue prosperar, ela consegue ir para a abundância. Porque sem esse entendimento e esse desemaranhamento ali, né? De todos esses nós, de coisas lá. Porque muitas vezes não foi eu que fiz. Foram meus pais, os meus avós, os meus tataravós. E por gerações isso vem vindo, né? Pode-se pular alguma geração e vir na outra, mas isso vem vindo, é uma cobrança que vem lá de trás. E por amor alguma dessa geração, alguém das gerações seguintes irão se, como que eu digo,
querer tomar isso para si, para poder resolver, por amor a todo o sistema familiar. Mas muitas vezes essa pessoa não consegue resolver, porque ela não tem esse entendimento, né? Então, as constelações familiares, ela vem exatamente para isso, para fazer esse desemaranhamento, para ir ver aonde está o problema, aonde que tem essa solução ali, que você pode chegar à solução. Então, quando você tem noção do seu problema, do real problema, você consegue chegar à sua solução. Geralmente tem pessoas que falam assim, mas a constelação, você faz uma e já resolve tudo. Sim, muitas vezes com uma você resolve já. Porém, existem casos de ter que ser aberto mais vezes. Mas isso não é o constelador, não sou eu, não é o constelador, o facilitador que vai determinar. É você. Geralmente, o cliente sente quando ele tem a necessidade de abrir ou de rever alguma coisa. Então, não é o constelador nem o facilitador, no caso, não sou eu, que vou determinar quando você vai fazer novamente. É você que escolhe. Mas, geralmente, com uma constelação, você resolve quase todos os seus conflitos. Na verdade, você tem aquela noção do entendimento, você tem um entendimento do real problema. E, a partir dali, você pode começar resolver. E no mesmo momento que você faz as falas, que você faz os movimentos, aquilo já começa a reverberar. E a energia já começa a fluir. Então, assim, é algo, assim, extraordinário. Extraordinário. Outro caso, assim, que me perguntam, Roseli, minha mãe me abandonou e tal. Então, e eu tenho N problemas com relação a isso. O que pode ser feito? Pode ser feito alguma coisa? Sim. Pode ser feito movimentos para que você consiga olhar para sua mãe, para que você consiga entender que a sua mãe, ela é a sua mãe. Independente do que ela fez ou do que ela deixou de fazer, ela deu o maior presente que alguém pode ter, que é a vida. Ela deu a vida a você. E aí você fala, não, mas a minha mãe era assim, minha mãe era assado. Então tem muita coisa por trás disso tudo. Entender o que essa mulher passou, né? Porque atrás da sua mãe também tinha todo um sistema familiar, né? Toda uma dinâmica, né? Toda uma energia que vem lá de trás. Então, o que ela conseguiu te dar, o que ela não conseguiu te dar, ter esses entendimentos e conseguir olhar para sua mãe somente como a sua mãe, tomar a sua mãe, aceitar a sua mãe como ela realmente é, com os defeitos, com as qualidades, do jeitinho que ela é, sem mais nem menos. Quando você consegue ter esse movimento, ter essa inclusão, né? Essa restauração do seu coração, colocar ela novamente ali, ter essa inclusão novamente da mãe no seu sistema, incluir isso, então você consegue resolver essas sensações de vazio que está dentro de você. Então, nas constelações familiares, nós fazemos muito esses movimentos. Nós temos esse olhar, né? O cuidado desse olhar para a mãe, o cuidado do olhar para o pai, né? O cuidado de olhar para a ancestralidade e ter todo esse entendimento ali e entender ou aceitar, pelo menos, que realmente nós temos uma carga energética de ancestralidade muito grande. E ressignificar tudo isso para que a gente consiga seguir adiante, né? É muito importante. Gente, um beijo, eu me estendi um pouquinho mais nesse videozinho aqui. E eu espero que vocês tenham compreendido. E me façam perguntas se vocês não entenderam. Fiquem à vontade que eu estarei aqui para responder, ok? Um beijo no coração de vocês.